agora foi divulgado um relatório que mostra traficantes em cima de uma dessas unidades, observando os próprios policiais, né, Cristiano Pinho? Agatha, já tinha um planejamento um pouco antigo, depois da inauguração das UPPs e a verificação de que elas não estavam dando certo, da própria Polícia Militar. Talvez um documento que tenha começado a ser elaborado há mais ou menos 5 anos. Com a chegada da intervenção federal, conseguiram botar em prática de forma mais rápida a desinstalação das UPPs e a substituição delas por companhias destacadas, mas isso só nas favelas onde, segundo esse mesmo relatório da Polícia Militar elaborado há alguns anos, as UPPs elas estavam em estado mais crítico. Com isso, os efetivos eles passavam a voltar a integrar o batalhão, a responder ao mesmo comandante, e dessa forma as companhias destacadas elas funcionavam mais engajadas aos batalhões e não com um comando à parte, geralmente de alguém de uma patente menor até, por exemplo, um tenente. Com a chegada do governo Witzel, passaram a fazer o projeto de polícia de proximidade. Muda basicamente o nome, mas a ideia é a mesma, instalar uma base para reforçar o policiamento, reconquistar um território dominado pelo crime organizado e possibilitar a entrada do Estado, da Prefeitura, enfim. Isso até agora foi posto em prática em Angra dos Reis. O que esse relatório mostra agora, esse relatório que a Agatha citou, apresentado com exclusividade pelo jornal o Globo, é que na UPP do Andaraí, uma das favelas talvez com menor poderio bélico desde a instalação das UPPs, os traficantes usaram uma quadra poliesportiva que fica em cima da base para montar uma espécie de guarita para poder vigiar ali os arredores da comunidade, fica na parte alta, então é uma posição estratégica. Só que esse ponto de observação fica em cima da base da UPP. Ou seja, os traficantes estão no mesmo prédio onde os policiais militares precisam trabalhar, só que ainda com a vantagem de estar na parte de cima. Esse relatório traz fotos até de criminosos identificados pela inteligência da PM, utilizando drogas na quadra poliesportiva, sem o menor pudor também, observando ali os arredores da favela. E esse relatório mostra a urgência que tirar esses policiais dali e também dar uma resposta a essa tomada que os traficantes tiveram de uma estrutura da corporação. A UPP do Andaraí, segundo esse mesmo relatório, hoje ainda tem um déficit de 80 policiais militares, o que coloca ainda mais em desvantagem os PMs dessa UPP. Mostra também como o tráfico, desde a instalação em 2010, só cresceu, apesar da instalação da UPP. Com a chegada de vários fuzis, o que não era tão comum nessa favela, e também com cada vez mais um tráfico se impondo para cima dos policiais, alvejando, promovendo vários ataques a essa mesma base, que hoje é cravejada de bala, além de espalharem óleo pelas pistas para poder dificultar a ação dos policiais e deixá-los também à mercê de um ataque no momento ali de troca de plantão, por exemplo, quando eles ficam mais expostos. A gente procurou a Polícia Militar, que se limitou a dizer que permanece fazendo, colocando em prática, na verdade, o seu planejamento de reestruturação das UPPs para dar mais segurança aos policiais e também para que eles possam trabalhar com uma exposição bem menor do que hoje estão nas UPPs. Olha, essa notícia é muito significativa e ilustrativa do estado de insegurança pública no Rio de Janeiro e de tudo de errado que eu venho apontando sobre essa política de pacificação há 11 anos. Quando houve a primeira ocupação em 5 favelas ali da Tijuca, uma das primeiras, eu fui o primeiro colunista a apontar no Twitter naquela época, em 28 de abril de 2010, aquela política de espalhar bandido, como outros colunistas acabaram definindo depois, sem prender ninguém, né? Então eu tuitei: depois de avisar gentilmente aos bandidos, polícia de Cabral ocupa 5 favelas da Tijuca. Mas para qual eles foram agora? Né? Esse foi o meu primeiro questionamento. A partir dali, a instalação das UPPs, inicialmente, né, para pegar aqui o cronograma, vários bandidos foram para São Gonçalo, foram para Niterói, aterrorizaram outras áreas, para ver como é que ia ser esse policiamento nas favelas. Depois viram que não era nada demais, muitos acabaram voltando, acabaram convivendo
ali de um modo tácito com a polícia das unidades de polícia pacificadora, né, como é o nome original, e muitos policiais naquela época davam apelidos às UPPs, eu apurei, dei notícia na ocasião, que chamavam de unidade de propaganda política, justamente porque servia ali em termos eleitorais para as campanhas do Sérgio Cabral, depois para a campanha do Luiz Fernando Pezão. Eles gostavam de falar que levaram polícia a centenas de favelas, de comunidades, né? E depois os policiais passaram a chamar o UPP de unidade de perigo ao policial, justamente por tudo isso que o Pinho está descrevendo hoje, 11 anos depois. Eram as chamadas também UPPs de lata, né? Então containers, onde os policiais ficavam ali na mira de traficantes armados com fuzis. Eu apontava muitas vezes que o BOP, o Batalhão de Choque, precisava ir no final do expediente desses policiais para retirá-los daqueles containers, porque eles não conseguiam sair sem ser metralhados muitas vezes. Então é uma política que foi pensada de um modo muito publicitário, mas cuja prática diária mostrou um problema muito grave para os policiais que estavam sendo formados a toque de caixa, inclusive, recém-formados, indo atuar nessas áreas dominadas pelo tráfico. E, lamentavelmente, esse cenário que eu tanto descrevi naquela ocasião, a vigilância que eu tanto exerci sobre a segurança pública do Rio de Janeiro, continua até hoje. Esse caso é bastante ilustrativo. O tráfico avançou, o domínio territorial avançou. Eu estava falando agora há pouco das múltiplas fontes de renda que os criminosos têm nessas áreas que eles controlam, com transporte alternativo, com gato-net, com gás, água, segurança, cesta básica, tudo que eles podem usar ali para manter uma clientela, usar com extorsão também. E as autoridades não conseguem penetrar. Quando elas entram, num número menor, numa desvantagem numérica, operacional. Aliás, teve um caso emblemático, eu estava até tentando lembrar, que foi o soldado Michel de Lima Galvão, lá atrás, da UPP do Jacarezinho, que havia denunciado tudo isso que eu estava apontando naquela época, numa gravação que veio a público, e isso em 2015. E em 2017 ele morreu durante um patrulhamento ali no Jacarezinho, num ataque justamente de criminosos contra os membros daquela unidade de polícia pacificadora. Então houve agora essa mudança de nome. Eu sempre chamo a atenção porque um político, quando quer lançar assim, uma campanha, ele usa um nome. Esse nome é marketing, né? A pacificação. O Rio não foi pacificado, lamentavelmente. Pacificar, entre outras coisas, é prender bandido. Claro que há várias medidas preventivas a ser tomadas para a criminalidade não acontecer. Mas é preciso distinguir aquilo que é o marketing que está sendo usado pelo político e aquilo que é a realidade. E muitos jornais cariocas naquela época incensaram toda essa política, acharam tudo lindo e maravilhoso. Não é que eu sou contra, jamais ser contra policiamento nas favelas e tal. É preciso haver, quer dizer, é preciso retomar esse controle. É até difícil falar retomar, porque há tanto tempo esses lugares são controlados pelos criminosos que a gente nem consegue lembrar pelos estudos e tal quando é que eles não foram, né? Então o Estado do Rio de Janeiro precisa melhorar muito ainda nesse sentido. Eu fico feliz por um único elemento, que é pelo menos que a UPP tenha gerado um relatório sobre isso que eu já apontava 11 anos atrás. A questão é a seguinte: não basta haver um relatório feito pela Polícia Militar, é preciso haver a medida correspondente para evitar que os policiais fiquem expostos e, ao mesmo tempo, que os moradores consigam viver em paz sem serem extorquidos. Você vê, se a favela do Andaraí, que o próprio relatório diz que é uma favela que só nessa década passou a se tornar tão violenta, com poderio bélico aumentando, com ataques à polícia se intensificando também, imagine as outras favelas que já eram, durante a instalação da UPP, mais violentas. Eu lembro, inclusive, há poucos anos, que a polícia precisou ir com BOP e debaixo de tiro para tirar uma base da UPP Nova Brasília, no Complexo do Alemão, que tinha sido dominada pelo tráfico também e estava colocando os moradores cada vez em mais risco. Então, mesmo com o BOP, a tropa de elite subindo para retirar essa base, a polícia passou por
um grande apuro para conseguir eles chegaram a ficar encurralados os Exatamente. policiais, e eles não conseguiram, porque na época a ideia era destruir de alguma forma a base para não remeter mais que aquilo ali era da polícia e de alguma forma os criminosos entrarem e tomarem aquele espaço. Não conseguiram, porque os policiais ficaram encurralados. A gente até noticiou que eles tiveram muita dificuldade de sair de dentro da comunidade, né, Pinho? Exatamente. Aí depois instalaram também uma outra base numa área bem próxima, só que com menor influência do crime, pelo menos naquela época. Vai saber como é que está hoje, né? Exatamente. Só para concluir, Agatha, é preciso haver planejamento, é preciso haver foco em determinados locais em que se pode avançar com uma estrutura melhor. Não adianta ficar espalhando 2, 3 policiais recém-formados em localidades dominadas pelo tráfico, e eles ficam expostos, acabam feridos, acabam mortos, e não se consegue levar proteção alguma aos moradores. Então, ao longo dos anos, eu apontava muito isso, o número de feridos e mortos entre os policiais que atuavam nas UPPs só foi aumentando e, lamentavelmente, o resultado é muito pequeno. Os nossos ouvintes escrevem agora e participam pelo WhatsApp, falando da UPP, uma ouvinte que eu não vou identificá-la, falando, olha, aqui no Vidigal, a UPP é só para o turista ver, de fato não tem proximidade nenhuma. Perfeito. E não tem pacificação nenhuma. Só que um outro ouvinte, que eu também vou manter anônimo, ele falou, onde eu moro, na ladeira dos Tabajaras, a qualidade melhorou muito depois da UPP. Exatamente, porque há locais, e é por isso que eu faço essa ressalva, eu defendo o policiamento nessas áreas. Agora, há locais, eu acho que o caso é ilustrativo, está falando da ladeira dos Tabajaras, isso, que são regiões menores, onde um certo núcleo policial consegue melhorar a vida da população. Agora, há complexos, há favelas que são em todo aquele terreno que os criminosos gostam, inclusive, cheio de valas, para eles terem rota de fuga, em que a situação é mais complexa e exige um planejamento maior, que não houve ao longo dos anos, pelo menos aqueles primeiros que eu cobri mais detalhadamente, mas pelo resultado que eu estou vendo agora, não aconteceram. A Rosilene, pela nossa live no YouTube, falou, olha, eu moro em Paraty, cidade que poderíamos dormir com as janelas abertas. Hoje não tem como. A cidade ficou realmente muito perigosa. As facções criminosas que vieram da cidade do Rio de Janeiro agora começaram a se instalar aqui na Costa Verde. Participação da Rosilene pelo nosso YouTube.